Você quer realizar muito mais na sua vida? Parar de ficar só na cabeça, no sonho, no lápis ali no papel e começar a colocar as coisas de verdade para acontecer, para ver os seus sonhos realizados, seus projetos no mundo? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma técnica, uma sugestão maravilhosa para você utilizar aqui, ó, dentro da sua cabeça, que vai fazer você colocar em ação os seus projetos no mundo. Olá, meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, esse canal aqui que começou falando de Japamalas e agora fala também sobre espiritualidade, onde eu troco um pouco com vocês a minha experiência nesse processo de autoconhecimento. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma técnica que eu venho utilizando e que me ajuda muito para colocar as coisas no mundo, para fazer acontecer. Todos nós temos empecilhos para começar a fazer alguma coisa. E isso não é um privilégio seu. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que todas as pessoas encontram o que a gente chama de desculpas para não começar. E muitas vezes não é uma desculpa inventada. Na maioria das vezes é algo muito real. Eu aprendi isso quando eu estava lá no meu curso de teatro em meados de 2005, 2006, quando o meu professor falava que toda desculpa era uma boa desculpa, mas que não podia ser aceita. Então, quando tinha uma falta, um atraso, ele falava toda desculpa é legítima, mas não tem como aceitar, né? Então, esse vídeo aqui, longe de ser algo que escravize você ou que faça você se sentir incapaz de fazer algo que é impossível, não quero aqui um discurso caiba para todos, até porque eu acredito muito no indivíduo. E é por isso que essa técnica eu considero muito útil, porque ela vai buscar se adequar a você, ainda que você tenha aí inúmeros empecilhos. A primeira coisa que a gente pensa ou que a gente fala pra gente mesmo, quando chega aí uma informação ou quando a gente pensa em fazer alguma coisa, é um empecilho. Gente, é o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela faz isso. Parece que para todo mundo é super possível fazer aquilo, mas para você tem aquele ponto, né? E aí, é super importante a gente perceber que para todo mundo existem pontos. As pessoas que chegaram longe, que conseguiram realizar, elas não fizeram nada demais, elas simplesmente fizeram. E isso não quer dizer que elas não tinham dificuldades. A gente não sai mesmo do mesmo ponto de partida, cada um sai de um ponto de partida. Para alguns vai demorar mais, para alguns vai ser um pouco mais complicado, mais complexo, mas é possível. E o que é importante é que a gente possa adequar e começar a pensar na possibilidade de realizar. Porque quando a gente já coloca o empecilho como um obstáculo intransponível, aquilo ali fica praticamente impossível. E não tem nada mais gostoso do que a gente realizar, nem que seja um pouquinho, nem que seja ver aquilo ali acontecendo do nosso tamanho, com a nossa possibilidade. Isso é um pontapé inicial. A realização, gente, ela acontece em movimento. A gente não realiza um castelo em um dia, a gente realiza um tijolo por dia para chegar num castelo. Então é muito importante que você veja as suas possibilidades de colocar aquele tijolo ali hoje. E é isso que essa técnica auxilia você. Então vamos lá, digamos que você tem um projeto, uma ideia, ou que alguém lhe sugeriu uma forma de fazer alguma coisa, ou que você tem até um meio de fazer aquilo, mas você não acredita que é possível porque você acha que você tem ali um empecilho. Então como é que a nossa cabeça funciona quando a gente traz o empecilho? A gente vem e fala assim, então por exemplo, acorde todo dia 1 hora mais cedo. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Daí vocês vão aí transpor para sua realidade. Acorde todo dia 1 hora mais cedo. Aí você vai falar, ok, seria muito maravilhoso se eu pudesse acordar 1 hora mais cedo. Eu poderia fazer isso e aquilo. Nessa 1 hora mais cedo, né, em que ainda tá todo mundo dormindo, eu poderia ir lá e fazer uma parte desse meu projeto e tudo mais. Mas aí você vai pensar, mas eu fico muito cansada. Eu poderia acordar 1 hora mais cedo, mas eu trabalho até tarde. Eu poderia acordar 1 hora mais cedo, mas eu tenho 5 filhos. Eu poderia acordar 1 hora mais cedo, mas tem uma obra do lado da minha casa, né? Então, o mais eu
é o que faz a gente colocar ali esses obstáculos. A gente, na verdade, não colocar porque o obstáculo está ali, não é que ele não esteja, tá? Isso é importante a gente observar, a dificuldade está ali, mas ela não é intransponível. A gente tem que observar os obstáculos, mas a gente faz ali uma mexida, uma mudança na forma como a gente pensa e como a gente se comunica com esse pensamento, que vai auxiliar a gente a pensar estratégias para vencê-lo, ao invés de simplesmente colocar o obstáculo ali. Então, ao invés de a gente pensar mais eu, a gente vai pensar como eu. De novo, vamos voltar para o exemplo. Eu gostaria de acordar 1 hora mais cedo, mas trabalho até meia-noite. Então eu fico muito cansada. E aí você vai mudar esse pensamento para o seguinte: eu gostaria de acordar 1 hora mais cedo. Como eu posso fazer isso, ainda que eu trabalhe até a meia-noite? Então, você pode aí começar a pensar nessas estratégias. Como eu posso fazer isso? Como eu posso, com essa dificuldade, implementar esse hábito? Bom, eu posso se eu conseguir, por exemplo, dormir 1 hora mais cedo. Aí a gente começa a ver as possibilidades. Então, ao invés de colocar o mais eu, a gente vai colocar como eu posso acordar 1 hora mais cedo. Esse é só um exemplo, tá, gente? Aí vocês vão colocar aí na realidade de vocês. Mas basicamente é a gente fazer essa mudança na hora de organizar o nosso pensamento, na hora de argumentar contra aquela nossa super proposta maravilhosa de transformar a realidade de alguma forma, de fazer alguma coisa por nós, né? Então, muitas vezes, isso que falta, né, gente? Isso daí que a gente fala o mais eu e deixa pra lá, às vezes é a coisa mais importante que você precisa fazer. Então, eu preciso começar o meu projeto de escrever o meu livro, mas eu não tenho tempo. Então, eu preciso começar o meu projeto, ou eu quero começar, melhor ainda, né, do que precisar. Precisar traz aí um sentido de dever que pode dar ansiedade. Eu quero começar o meu livro. Como eu posso encontrar um tempo no meu dia para começar? E aí, lembre-se, esse começar, esses 5 minutos no seu dia, esses 10 minutos, essa meia hora vai servir para você colocar o primeiro tijolo. Não ache que naquela semana, naquele dia, nem naquele mês você vai construir o castelo inteiro ou vai escrever o seu livro inteiro. É possível? Tem gente que consegue sentar e escrever um livro em um dia, né? Mas se coloque esse propósito de um tijolinho por dia para você chegar no seu grande castelo. Eu tenho certeza que se você começar aos pouquinhos e pensando nesse como, né, essa pergunta, esse como, vai começar a te trazer aí clareza, vai começar a te trazer nitidez de pontos da sua vida que você pode fazer algumas alterações, criar algumas estratégias para começar a colocar em prática a sua realização. Esse é um vídeo curtinho que eu quis trazer pra você, que é essa brincadeira aí que eu faço na minha cabeça do mais eu, ao invés de mais eu, colocar o como eu, né? Que eu tenho feito e tem servido muito pra mim, porque daí eu vou buscar estratégias, eu vou buscar respostas para aquela minha pergunta e não coloco ali um selo da impossibilidade naquele percurso. Experimenta aí, me conta aqui embaixo se você gostou dessa sugestão, se você vai utilizar. Me siga também nas minhas outras redes sociais, @mirielealvarenga e @centelhajapamalas. Eu quero convidar você que está aqui também a uma imersão que eu vou fazer no dia 26 de junho. Essa imersão, ela tem como objetivo trabalhar justamente os pensamentos que são aí orientados por crenças e que fazem um diálogo interno, como esse que eu acabei de falar aqui para vocês, e que começa a transformar a nossa realidade. Então, nesse dia, eu vou trazer vivências práticas, vai ser um encontro ao vivo pelo Zoom, e eu vou trazer vivências práticas para que a gente possa identificar esses pensamentos que são orientados por crenças e que às vezes estão estagnando você aí, onde você está. E você poderia, se transformasse algumas coisas aí nesse diálogo interno, começar a realizar muito mais na sua vida. Então, eu quero te convidar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vem pro grupo de WhatsApp que lá eu vou colocar todas as orientações, o link para inscrição vai estar lá também. Então, se você sentiu de participar,
Vem comigo, vai ser um prazer te receber no dia 26. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.